A vitória colorada por 2-1 sobre a equipe do Fortaleza garante o técnico Roger Machado no cargo, pelo menos durante a data FIFA. O retorno para a partida contra o Palmeiras terá a presença do atual treinador, que foca agora, durante este período de parada, na busca por soluções para a equipe evoluir. Até porque o próprio treinador admitiu que o resultado contra o Fortaleza foi bom, mas a atuação deixou a desejar. Roger Machado, entretanto, mostrou otimismo no que diz respeito à recuperação da confiança do torcedor, que de novo vaiou seu nome no telão antes da partida começar. Roger comentou a semana de trabalho turbulenta e prometeu uma mudança tática na equipe. A gente fala também sobre como o vestiário do Inter absorveu essa vitória. Todos focando muito mais no resultado. Vitão entendendo que o time pode chegar na Libertadores da América. Carboneiro falando sobre a necessidade de evolução nos treinamentos. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 31 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Vamos começar, obviamente, pelo mais importante. O Inter venceu o Fortaleza pelo placar de 2-1, uma vitória importante do ponto de vista de tabela do Campeonato Brasileiro, porque faz o Inter pular para a 10ª colocação, subindo algumas posições. Em relação ao antes da partida do Inter, o Inter passou 4 equipes. Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro e também a equipe do Fluminense, o Internacional, consegue um salto importante dentro da tabela. Mas o jogo não teve uma atuação brilhante por parte do Internacional. E eu falei sobre tudo isso no vídeo que eu gravei segundos depois do jogo acabar, é só conferir aqui no canal. Mas vamos para o ambiente pós-jogo, que é um ambiente de permanência do técnico Roger Machado. Por mais que o time não tenha rendido tão bem assim, Roger está mais do que garantido no cargo, pelo menos é isso que grita o ambiente do Internacional no momento. Um abraço longo entre D'Alessandro e Roger Machado indica isso. A presença dos dirigentes estando junto ao Roger Machado na entrevista coletiva também indica isso. Roger está garantido e ele mesmo falou como um técnico que vai se utilizar e projetar muito o seu trabalho a partir da pausa de 13 dias que o calendário dá a partir de agora, porque o Inter só volta a jogar daqui a 13 dias, tem a pausa para a data FIFA, o grupo se reapresenta na quarta-feira, 2 dias de folga para começar os trabalhos de maneira definitiva. Na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, algumas situações importantes. O treinador admitiu que o time não foi tão bem assim, mas fez questão de ressaltar que o mais importante para este jogo era o resultado e que isso havia sido dito no vestiário antes da partida, que era um jogo para ganhar, não importa como. E o Inter acabou vencendo, mesmo que o Roger tenha entendido que em função da pressão, um momento emocional, tudo isso fez com que os jogadores tivessem a perna um pouco pesada, não tivessem tanta confiança e o Inter não conseguisse desempenhar um bom futebol durante os 90 minutos. Além disso, ele em todo momento se mostrou um pouco incomodado com algumas perguntas que vieram na entrevista coletiva. Algumas respostas mais curtas vieram do Roger Machado, principalmente quando ele era muito questionado sobre como buscar soluções e sobre como buscar uma confiança maior da torcida para depois da data FIFA, já que o nome dele foi vaiado no telão, houve vaias da torcida no intervalo de jogo, foram apenas 9.000 torcedores presentes no estádio Beira-Rio e o Roger entendeu que por um processo natural, através do trabalho, vitórias, uma reconquista de um bom futebol, o torcedor naturalmente vai voltar a acompanhar e depositar um tipo de confiança na equipe do Internacional. Mas o mais interessante da entrevista do Roger foi que ele indicou que pode utilizar um novo esquema. Ele foi perguntado diretamente sobre isso e disse que vai ter esta semana de trabalho para trabalhar um novo esquema. Mudanças devem acontecer na equipe do Internacional. E o Roger falou, e eu questionei ao Roger, e até houve ali uma pequena, não discussão, mas um debate, foi um debate muito na boa, tá? Vou contar esse bastidor aqui entre eu e o Roger, porque eu questionei a ele sobre como que foi essa semana para ele. Uma semana que teve especulação
de técnicos para ocupar o cargo dele, o Carlos Carvalhal, o próprio Ramon Dias, torcida entrando no CT e cobrando os jogadores diretamente, o que não é rotineiro, e aí ele me interrompe. Roger me interrompeu dizendo, não, é rotineiro. E aí a gente ficou nessa discussão sobre o que é rotineiro e o que não é. Enfim, eu entendi o que ele quis dizer, ele entendeu o que eu quis dizer, era uma questão sobre qual lapso de tempo tu vai pegar. Eu ainda acho que não é rotineiro a torcida ir ao CT e cobrar jogadores. Ele deu um ponto de vista de que é mais comum do que deveria, talvez. Eu entendi que ele foi por esse ponto de vista. Mas, fora isso, o Roger admitiu na resposta que, por mais que ele tenha dito, ele tentou desconversar, não, porque eu não leio a imprensa, eu não ouço, isso não vai chegar no vestiário. Ele admitiu que o fator externo chegou no vestiário e trouxe uma pressão, pelos vários motivos, de que esta não foi uma semana comum para se trabalhar. Que ele deu normalidade para os andamentos dos treinamentos, mas que todo mundo sabia que não era uma semana comum, pelo ambiente externo. E no final das contas, o Roger sabia que esse jogo, ele de alguma forma valia o trabalho dele também. Então essa pressão externa entrou no vestiário, o Roger admitiu isso de alguma forma. Dito isso, vamos avançar porque o vestiário do Inter falou através dos jogadores, foram alguns jogadores que concederam entrevista, e todos eles bateram na tecla de que o importante foi a vitória, mais do que o resultado. O importante era a vitória, e este foi um lema praticamente do vestiário do Inter antes desses 2 dias de folga para a data FIFA. O Carboneiro disse que agora nos treinos o Inter vai ter um tempo para olhar para os defeitos e focar em melhorar, e que este é um dos objetivos que o grupo tem a partir de agora. O Vitão deu uma bela entrevista dizendo que sobre problemas particulares que alguns jogadores tiveram, os seus nomes envolvidos em notícias e polêmicas extracampo, ele disse que todo mundo é profissional, que ninguém deu muita bola para isso e que isso ficou dentro de cada um, não foi levado para o vestiário. E ele disse, foi perguntado sobre se esse time está jogando um futebol para atuar e se classificar para a próxima Libertadores. O Vitão disse que sim, que o time está bem próximo da zona de classificação da Libertadores e que é bem possível, ir pensando jogo a jogo, mas que é bem possível o Inter engatar uma sequência de vitórias e ir para a Libertadores da América do ano que vem. Esta é a visão do zagueiro colorado na entrevista que ele concedeu na zona mista do estádio Beira-Rio. Por último, a confirmação. Já houve durante a tarde, eu falei sobre isso aqui no canal, Wesley vendido para o Al Rayyan do Catar. Existem divergências sobre o valor real da negociação, tá? Mas o que a gente tem mais próximo é 8 milhões e meio de euros limpos, tá? Tirando imposto, porque a proposta seria de 10 milhões de euros, mas tem imposto, comissão em cima, 8 milhões e meio de euros limpos. 4,25 para o Palmeiras, 4,25 para o Inter. Esse deve ser o valor da venda do Wesley, que já nem está mais em Porto Alegre. Ele embarcou nessa tarde de domingo, durante o jogo inclusive do Internacional, para São Paulo. De São Paulo, vai para o Catar para realizar exames médicos e se apresentar ao Al Rayyan. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Cravei o resultado do jogo do Inter. 2-1 contra a equipe do Fortaleza. Tô liderando o ranking das coroas lá na KTO. Joga, e no Debate Raiz, joga na KTO com responsabilidade, tá? Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!